Olá, gente, bom dia, ou boa tarde, boa noite, que eu não sei o horário que vocês vão assistir esse filme. Queridos, hoje vamos falar acerca do nome de Deus e o que significa santificar. Evangelho segundo Lucas, estarei usando aqui a tradução do Novo Mundo, que na verdade não é tradução, é versão. Tradução é aquilo que é traduzido ao pé da letra e depois é versado na língua corrente do país. João capítulo 1, versículo 1 diz: Enarque, enrologo. Traduzido ao pé da letra, em princípio era o palavra. Já pensou se fosse colocado na nossa Bíblia assim? Isso é tradução. Então, todas as outras Bíblias que não são nem grega e nem hebraica, elas são versões. Assim como também boa parte do Novo Testamento, que foi escrito em grego, é versão, porque Mateus mesmo foi escrito em aramaico, ok? Então é versão do Novo Mundo, apesar de estar escrito tradução. Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, tendes de orar do seguinte modo: Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Antes de aprofundarmos nesse assunto, vou ler outros versículos aqui, justamente para dar um certo esclarecimento. Quem são as testemunhas de Jeová? Existe algum outro povo ou instituição, além do povo israelita, que a Bíblia afirma que são testemunhas de Jeová? Isaías capítulo 43, versículo 10 e 14. Se quiser, pode ler do 10 até o 14, mas eu só vou ler esses dois para não ser muito longo. Vós sois minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová. Sim, meu servo a quem escolhi, para que sabais e tenhais fé em mim, e para que entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, e depois de mim continuou a não haver nenhum. O 14 e o 15. Assim disse Jeová, o vosso resgatador, o Santo de Israel. Por vossa causa vou enviar alguém à Babilônia e fazer descer as grades das prisões e os caldeus nos navios com clamores lamuriantes da sua parte. Eu sou Jeová, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Então os gentios nem sonhavam ainda ouvir o Evangelho. A exclusividade daqueles que nós chamamos de Jeová Deus é do povo israelita. Agora, se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, olha o que está escrito: Mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e sereis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém. Quem disse isso? Aí vocês vão ver aqui, a partir do capítulo 1, vocês vão ler que é Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos. E disse, olha, mas ao chegar sobre vós o Espírito Santo recebereis poder e ser-me-eis testemunhas de mim, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até a parte mais distante da terra. Para confirmar isso que eu estou dizendo a vocês, eu vou ler agora Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: Prostrei-me então diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz, toma cuidado, não faças isso, sou apenas co-escravo teu e de teus irmãos que tem a obra de testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. Então, até a nova aliança, Deus só tinha um povo exclusivo, que era a sua testemunha por ter vivido desde Abraão, Egito, todos os atos de Deus, e todos sabiam e conheciam acerca do Deus de Israel. Por isso que só Israel, ali em Isaías, está falando exclusivamente do povo israelita. Agora, na nova aliança, nós testemunhamos. Daí vem
o adjetivo martyros, que aqui a gente chama de martir, testemunho. Então agora vamos entrar acerca do nome de Deus. Em primeiro lugar, gente, o que quer dizer nome? Porque essas pessoas dizem que nós temos que pronunciar que eles são a única instituição verdadeira que existe, porque somente eles pronunciam o nome de Jeová Deus. Em primeiro lugar, o nome, a pronúncia não é essa. Todo texto hebraico que tem o tetragrama Yod, He, Vav, He, quando o judeu lê, eles pronunciam a palavra Adonai. Salmo 23. Adonai roe. O Senhor é pastor de mim. Está escrito Yod, He, Vav, He, que ninguém sabe a pronúncia correta, só o povo judeu. E eles não divulgam para que a gente não banalize. Como nós fazemos aqui. Ah, meu Deus. Ah, Jesus. Jeová Deus. Eles não permitem que se use banalmente, futilmente, como está escrito no capítulo 8 de Gênesis, capítulo 20, versículo, acho que é 8, versículo 7. Para que não se pronuncie, como está escrito aqui, vou botar aqui Êxodo, capítulo 20, na própria tradução do Novo Mundo. Não deves tomar o nome de Jeová Deus, teu Deus, do modo fútil, pois Jeová não deixará impune aquele que tomar seu nome de modo fútil. Então eles não revelam para as pessoas que não são judaicos, que boas partes deles também não sabem a pronúncia correta. Então o termo Shem quer dizer literalmente, traduzindo, reputação, memória, renome. Isso é o que significa. Tanto é que quando você lê a Antiga Aliança, os nomes eram dados geralmente de acordo com a situação. E chamou-se o nome dele Pérez, porque naquele tempo repartiu a terra. Porque Pares quer dizer partir, rachar. Daí vem o nome fariseus, os rachados, os separados. E quando Eli viu que Ofni estava morto e que a Arca da Aliança foi sequestrada pelos filisteus, Eli caiu para trás e o filho de um dos filhos de Eli nasceu e se colocou o nome Icabod. E colocou o título, o nome Icabod, porque foi-se a glória de Israel. E saiu Esaú, vermelho e cheio de pelo, por isso que deu o nome Esaú, que quer dizer vermelho ou peludo. E Jacó, por que foi chamado o nome Jacó? Porque agarrou. Então o nome geralmente era dado por causa do caráter da pessoa e muitas vezes por causa da situação. O nome de Benjamim, irmão de José, era para ser Benoni, mas acabou sendo o quê? Benjamim. Benoni porque foi-se a alma. Então nome significa isso. Então quando o Senhor disse santificado seja o teu nome, quer dizer justamente que as nossas atitudes, nosso comportamento, como o próprio Senhor disse, que quando o povo vê, dirá que esse povo é abençoado, que tem um Deus que faz lei justa. Então o nome de Deus ser honrado, ser considerado de forma particular, como aconteceu em Jericó, que Rabi falou, nós temos ouvido o que o teu Deus fez na terra do Egito, e como se o mar saiu da volta da presença de vocês, de modo que nós desfalecemos. Então quando fosse ouvido o nome, e principalmente o povo do Deus que fez aquelas coisas, todo mundo temesse. Olha o que Deus disse a Faraó: para isso mesmo eu te coloquei, para engrandecer meu nome sobre todos os deuses do Egito. E Deus falou isso também a Moisés: eu engrandecerei o meu nome, a minha fama, a minha reputação, o meu renome, a minha memória. Quando ouvirem, lembrará da minha grandeza. Então nome quer dizer isso, fala da reputação, da memória do Senhor. Então quando o Senhor Jesus está falando aqui em Mateus 6,9, que diz santificado seja o teu nome,
é para que não aconteça o que está escrito em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim: Tu que te orgulha na lei, desonras a Deus. Santificar quer tornar honrado. Entendeu? Um dos significados. Pela tua transgressão da lei, pois o nome de Deus está sendo blasfemado entre as nações. Já pensou um crente caloteiro? Um crente mentiroso? Um crente briguento? Um crente que não respeita? Quando alguém falar, eu ser crente que nem ele, quem é aí desonrado? É o crente em si ou o Evangelho e Jesus Cristo? Entendeu? Então, quando um crente ele não obedece a palavra, faz até o que muita gente faz aí, trazer flor, trazer rosa, fazer esses tipos de patuais, ele não guarda a palavra e Deus não abençoa por causa da sua injustiça, aí também o nome de Deus é blasfemado, porque o povo aí diz que é crente, cadê o Deus dele? É como se Deus fosse mentiroso. Por quê? Se nós não obedecemos a palavra, como Deus vai nos abençoar? Se ele próprio disse a Josué, capítulo 1, a partir do versículo 8, tem cuidado de fazer tudo como está escrito no livro da lei, medita de dia e de noite para fazer tudo como está escrito, porque você será bem sucedido. Olha o que diz aqui em Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10 fala justamente sobre isso. Diz assim: o assírio, a vara para minha ira, e o bastão na mão deles, para verberação por mim. Enviá-lo-ei contra uma nação apóstata, e dar-lhe-ei uma ordem contra o povo na minha fúria, para tomar muito despojo e tomar muito sangue, para fazer dele um lugar pisado como barro nas ruas. Embora ela talvez não seja assim, sentir-se-á inclinado a isso. Embora seu coração talvez não seja assim, maquinará, porque tem no coração aniquilar e decepar não poucas nações, no caso aqui a Síria. Pois dirá, não são os meus príncipes ao mesmo tempo reis? Olha se engrandecendo. Não é Calmo como Cárquemes, não é Ramate como Arcape, não é Samaria como Damarco, quando a minha mão tiver alcançado os reinos do Deus que nada vale. Olha para aqui que coisa. Ele se engrandecendo, pensando que ele conseguiu com a própria astúcia, com o próprio poder, a conquistar a destruição daqueles reis que você lê no ano 700 a.C. Você já viu que o rei da Síria ele fez nas nações. Aquele já tinha destruído as 10 tribos e meias com capital em Samaria de Israel, e faltava só Josá e a meia tribo de Manassés. Olha o que ele diz aqui acerca do Senhor, o Deus de Israel, que nós aqui chamamos de Jeová. Não é Samaria como Damasco, que ele já tinha destruído, né? Quando a minha mão tiver alcançado os reinos do Deus que nada vale, cujas imagens talhadas são mais do que a de Jerusalém e em Samaria. Não se dará que, como serei feito a Samaria aos seus deuses que nada vale, assim farei a Jerusalém. Se lembra, se você ler Isaías aqui mesmo, no capítulo, a partir do capítulo 36, lá no capítulo 36, 37, que ele blasfema contra o Deus de Israel, e Ezequias ora a Deus, e Deus dá o livramento a Ezequias. Leia lá para o livro não ficar muito longo, eu não vou ler aqui. Então, e terá de acontecer que quando Jeová terminar todo o seu trabalho no Monte Sião em Jerusalém, ajustarei contas pelos frutos da insolência do coração do rei da Síria e pela vanglória do seu enaltecimento dos olhos, porque ele diz, hei de agir com o poder de minha mão e com a minha sabedoria, pois deveras tenho entendimento, e removerei os termos dos povos
e certamente rapinarei as suas coisas armazenadas e submeterei os habitantes como alguém forte. E como se fosse um ninho, minha mão alcançará os recursos dos povos. E assim como ajunto os ovos que foram deixados, eu vou ajuntar até mesmo toda a terra, e certamente haverá quem bata as suas mãos, ou abra a sua boca, ou chile. Então ele aqui se engrandecendo, ainda se engrandecendo contra o Deus de Israel. Aí o que é que ele estava falando? Dizendo que Deus era nada, porque ele conquistou todos e agora também vai conquistar Judá. Já tinha conquistado Israel. Então aqui, Deus acaba sendo diminuído por causa do pecado do povo, que estava sendo castigado pelo seu pecado. Castigado não, que estava recebendo a consequência dos seus pecados. Então, eles não santificaram o nome de Deus. No próximo vídeo, darei mais esclarecimento.